Ao se aproximar do Sol, o 3I Atlas revelou emissões de vapor d'água e jatos poderosos, surpreendentes em um visitante vindo do espaço interestelar, onde as temperaturas extremas podem ter preservado seus compostos voláteis por bilhões de anos através da galáxia. Não à toa, a idade estimada para esse objeto está em impressionantes 7 bilhões de anos. No entanto, a passagem próxima ao Sol do 3I Atlas revelou novos jatos surpreendentes, alguns até incomuns, uma vez que estão apontados para a estrela. Realmente estranho para um objeto que já passou do periélio. No vídeo de hoje, vamos entender esse novo jato atirado para o Sol pelo 3I Atlas. Pausa rapidinho no vídeo só para pedir a você mais uma vez para deixar a inscrição aqui no canal. Estamos pertinho do 1 milhão aqui no Mistérios do Espaço. Então, se você gosta do conteúdo que eu faço aqui para o Mistérios do Espaço, não deixe de dar essa força aqui para o projeto. Bora pro vídeo. Cometas são relíquias congeladas que vagam pelo espaço desde os primórdios do Sistema Solar, preservando em seu interior substâncias que datam da formação dos planetas. Quando se aproximam do Sol, esses corpos despertam, liberam gases e partículas que formam caudas que podem se estender por milhões de quilômetros. A interação entre o vento solar e toda a estrutura do cometa causa dois fenômenos de cauda de poeira curvada e amarelada e a cauda iônica, retilínea e azulada, sempre orientada no sentido oposto ao Sol. No entanto, entre esses espetáculos previsíveis, existe um fenômeno raro e intrigante: a anticauda, uma formação que parece desafiar as leis da física. Na maioria das vezes, essa inversão é mais um truque de perspectiva, mas às vezes não, como é o caso do 3I Atlas. A maioria dos cometas que apresentam essa característica é mais uma questão de perspectiva orbital, uma vez que para um observador aqui da Terra, o jato de partículas parece estar à frente do núcleo, criando a espécie de anticauda. Na prática, elas não estão se movendo contra o Sol, mas apenas ocupam uma posição que cria essa ilusão quando vista do nosso ponto de observação. O resultado é uma fina extensão luminosa que parece contrariar o comportamento esperado das caudas. Um evento transitório que pode durar poucos dias e exige condições geométricas quase perfeitas para ser notado. No caso do 3I Atlas, as observações sugerem que o visitante interestelar exibe uma formação mais complexa do que as formações dos cometas do Sistema Solar. Ou seja, estamos falando aqui da atmosfera especificamente. Essa configuração incomum pode indicar a presença de uma anticauda genuína, o que seria um feito inédito entre os objetos vindos de sistemas estelares distantes. A composição do 3I Atlas, possivelmente mais densa e heterogênea, pode produzir jatos de poeira em ângulos pouco convencionais, mantendo partículas alinhadas ao plano orbital e criando a ilusão perfeita da anticauda quando vistas da Terra. Se confirmada, essa característica levantará novas questões sobre como cometas interestelares reagem à radiação solar. É possível que suas partículas reflitam a luz de maneira diferente, com índices de refração ou tamanhos fora do padrão observado nos cometas locais. Essas variações não apenas influenciam o brilho e a aparência das caudas, mas também oferecem pistas sobre a composição química original do material que se formou em outro sistema estelar. Além do fascínio visual, estudar uma anticauda fornece informações cruciais sobre o comportamento físico do núcleo cometário. O rastreamento dessas partículas permite estimar a taxa de ejeção de material, a rotação do corpo e até indícios de fragmentação. No caso do 3I Atlas, cada grão expelido é uma pista do passado do próprio cometa, que acaba revelando-se como uma dinâmica bastante bizarra para um cometa. Assim, essa anticauda tão estranha é uma maneira de entendermos como o 3I Atlas interage com a energia do Sol. E claro, uma característica como essa é bastante bizarra, só para dizer o mínimo. Vamos entender. Após a passagem pelo periélio, o cometa 3I Atlas surpreendeu os astrônomos ao exibir novos jatos direcionados ao Sol, algo que contraria o comportamento tradicional dos cometas, cujos fluxos de gás e poeira tendem a ser empurrados na direção oposta pela radiação solar. Os jatos realmente estavam na direção do Sol, ou seja, não é aquele efeito de perspectiva que falamos logo mais. As imagens mais recentes obtidas em 11 de novembro de 2025 pelo telescópio óptico nórdico mostraram um núcleo intacto, sem sinais de fragmentação, mas com uma notável elongação luminosa apontando para um ângulo próximo da direção solar.
Isso indica uma atividade intensa e sustentada mesmo após semanas do pico de aquecimento do Sol. Esses jatos em direção ao Sol representam uma inversão intrigante. Em vez de serem soprados pelo vento solar, parecem estar avançando contra ele, vencendo a pressão dinâmica do vento que corre da nossa estrela. A explicação mais provável envolve um processo físico interno, em que bolsões de gelo de dióxido de carbono e água, localizados em regiões específicas do núcleo, sublimam de forma irregular, à medida que o Sol aquece diferentes hemisférios do cometa. A injeção de gás e poeira ocorre em múltiplas direções, podendo gerar fluxos voltados temporariamente para o Sol, sobretudo se a rotação do núcleo for rápida ou assimétrica. Os registros indicam que o 3I Atlas mantém jatos de até 1 milhão de quilômetros voltados ao Sol, e outros milhões na direção oposta. Essa diferença de extensão mostra que as forças atuantes são complexas, variando conforme a densidade e o tamanho das partículas liberadas. As estimativas do fluxo de massa sugerem uma ejeção colossal, algo em torno de 5 bilhões de toneladas por mês, o que demonstra a potência do processo. Mesmo assim, o núcleo do 3I Atlas não se fragmentou, permanecendo como um único corpo coeso após a aproximação com o Sol. Esse comportamento é surpreendente para um cometa natural, pois tamanha atividade geralmente provoca fissuras ou desprendimentos. Isso sugere uma estrutura interna mais resistente do que a média, talvez composta por materiais rochosos misturados ao gelo em proporções incomuns, típicas de um corpo formado em um outro sistema estelar. O equilíbrio delicado entre a sublimação, rotação e a pressão solar cria padrões que variam em escala e direção, contribuindo para a aparência complexa observada nas imagens. Esse tipo de liberação parcial explicaria por que o cometa continua ativo mesmo após se afastar significativamente do Sol. Os cientistas consideram a possibilidade de que parte da atividade atual seja sustentada por um reaquecimento interno, em que o calor absorvido durante o periélio continua se propagando para o interior do núcleo. Esse calor retido desencadeia sublimações um pouco atrasadas, gerando novos jatos em direções variáveis, incluindo na direção do Sol. Apesar do caráter curioso desse fato, não há qualquer evidência de que isso seja um indício de tecnologia artificial. De qualquer forma, o 3I Atlas continua intrigando. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!